Ofertando, você já está preparado, já está testando as ferramentas? Então vamos aí justamente indicar quais são os principais usos que você vai dar aí às ferramentas de formatação, edição e agrupamento de dados quando falamos aí dentro do editor de texto Microsoft Word 2010. Vamos falar aí principalmente da aba Referências, porque ela é uma aba pouco utilizada, sendo que ela deveria ser muito utilizada por nós durante a edição. Por quê? Porque se nós utilizássemos ela com maior frequência, nós nos forçaríamos a utilizar, por exemplo, recursos básicos como os estilos de título, que são essenciais para que possamos trabalhar aí, por exemplo, com a referência do sumário. Porque você chega ali na aba referência e olha que tem lá a opção sumário. E aí você abre a lista de opções da opção sumário e tem lá para inserir um sumário diretamente, tem lá a opção para você inserir um sumário automático e você se depara com a situação, mas um sumário automático, para inserir um sumário automático, ele vai criar o sumário sozinho? Desde que eu tenha utilizado previamente os estilos de título, para que o programa possa entender e identificar quais são os títulos a serem trabalhados. Então ele tem essa organização básica. Então o sumário é bem tranquilo, posso utilizá-lo em meio ao documento. E esse cara também aparece na numeração de página e tudo mais, é um certo cuidado aí com a sua utilização. O que eu tenho aqui são opções que, por exemplo, mudam. Tem lá um sumário que o título dele é sumário e tem um sumário que o título dele é conteúdo. Então é uma diferença sutil, sendo que você mesmo pode ir lá e mudar esse nome. Você vai lá, apaga e escreve outro nome de acordo com a sua necessidade. Agora, uma opção importante é a de atualização do sumário. Por quê? Quando você vai atualizar o sumário, você tem dois itens principais para atualizar. Ou você atualiza o índice inteiro, ou seja, para que ele seja refeita todas as referências dos títulos, ou você atualiza apenas os números de página. Então você vai escolher, eu quero atualizar apenas a numeração de página. Quando você usa e quando um ou outro? É que, na verdade, isso aqui antigamente fazia muita diferença. Hoje em dia, dada a desenvoltura dos computadores agora, desempenho e tudo mais, tanto faz. Mas antigamente eles tinham uma diferença considerável. Por quê? Quando você manda ele atualizar o índice inteiro do sumário, ele vai avaliar todo o documento, olhando onde há um título e em que página ele aparece. Agora, se você só manda atualizar o número de página, ele não vai ficar olhando todo o documento, ele já vai direto nos títulos que ele já conhece e só vê em qual página ele está. Então é mais rápido a atualização do número de página do que a atualização do índice inteiro. Claro que hoje em dia não faz tanta diferença, mas antigamente fazia. Então por isso aí essa diferença, por isso existem as duas opções. Então a ideia, a sugestão é que sempre use a atualização do índice inteiro na situação atual, dado o desempenho que o computador oferece. Então é isso que você precisa saber do bloco sumário. Só isso. A ideia básica de uso dele. Mas também tem um bloco notas de rodapé. Cuidado com as notas, porque você tem dois pontos principais dentro da utilização de notas. Claro, tem aí navegação para você ir para a próxima nota, tem para você visualizar as notas, mas essas duas opções são as essenciais. E, principalmente a inserção de nota de rodapé, você deve saber aí reconhecer o ícone que representa ela. Ou seja, o AB e o númerozinho no topo ali, justamente indicando a ideia da referência para essa nota. Por isso, na aba referência. Então, o que é uma nota de rodapé? Uma nota de rodapé é quando você tem um texto, por exemplo, que escrevi a palavra página. Eu vou colocar um númerozinho, pode ser um número arábico, pode ser uma letra maiúscula, minúscula, pode ser um número romano, maiúsculo, minúsculo. E ao final da mesma página onde aparece a citação, vai aparecer uma linha, um risco lá, e aparece lá o número 1, e eu vou escrever um texto acerca desse cara, bem lá no final, no rodapé da página que eu estiver editando. Ou seja, por isso chamada de nota de rodapé, porque ela vai aparecer necessariamente ao final da página em edição. Agora, cuidado no uso da tecla de atalho para esta ferramenta. Para inserir uma nota de rodapé, você vai utilizar a combinação de teclas de atalho Ctrl mais a tecla Alt mais a tecla F. Por que o F? Porque rodapé em inglês vem de footer, então você tem Ctrl Alt F como sendo a tecla de atalho para inserir uma nota de rodapé. Enquanto que a nota de fim em inglês é end. A tecla de atalho para inserir uma nota de fim é Ctrl Alt mais a letra D. Então o end, aí você tem essa referência. Qual a diferença da nota de fim para a nota de rodapé? É que a nota de fim e a nota de rodapé, primeiro, podem ser usadas em conjunto. Eu posso, em uma mesma página, ter as duas ocorrências de notas. Só que, claro, para poder diferenciar, vou ter que usar numerações diferentes. Uma eu vou ter que usar numeração arábica, outra numeração romana, ou letras e assim por diante. Tem que ter alguma coisa que me permita identificar essa diferença essencial. E o que mais eu vou trabalhar aqui? Quando eu for trabalhar com essa ferramenta, eu vou basicamente trabalhar
com a ideia de que ela vai aparecer ou ao fim da seção ou ao fim do documento. Então ela me permite optar entre essas duas opções, ou o fim da seção ou o fim do documento. Então é esse o básico sobre as notas que deve ser aí tomado como referência e conhecer acerca dela, principalmente o ícone e a sua utilização aí por meio dos comandos de atalho. Além disso, o que nós encontramos? Nós temos lá o bloco citações e bibliografia. Esse cara é extremamente importante e prático para que seja utilizado em normas e trabalhos acadêmicos. Porque toda vez que você vai escrever um texto, você tem que referenciar de onde você está buscando as informações. Então você vai citar esse cara. Então a citação ela vai ocorrer quando? Quando você tiver que falar, ó, segundo fulano de tal. Então ao invés de você escrever fulano de tal, você só vai continuar lá no seu texto dizendo, olha, segundo ou de acordo com fulano, aí você vai colocar o nome do cara. Ao invés de você falar lá, segundo fulano, no ano de 2000, eu vou ter essa referência. Não, você não vai escrever isso daqui. Isso daqui vai ser a citação. Ou seja, você escreve segundo e aí vai lá na aba referências, no bloco citações, e escolhe a opção de inserir citação para que você escolha qual é o autor que você queira citar. Mas se você não tiver dados cadastrados, não vai adiantar de nada. Ou seja, previamente, para poder inserir uma citação, você vai ter que trabalhar com o gerenciamento de fontes bibliográficas. Ou seja, você vai aqui na opção gerenciar bibliografia inicialmente, que vai abrir uma janela, para que você cadastre ou para que você diga quais as bibliografias cadastradas que você tem no programa para serem utilizadas no documento. Então você vai ter que identificar, porque uma vez identificado, aí elas aparecem na citação. Então você vai perceber que os dados são todos separados por campos. Nome, qual é o ano, qual é a editora, qual é a página, qual é a seção, qual é o autor ou autores que estão aí publicando. Então tudo isso aqui você vai cadastrar. Se é uma revista, livro, qual que é o tipo de fonte, para que você possa depois fazer essa citação da melhor forma possível. Você tem ali ainda uma opção que permite escolher qual é o estilo. Às vezes você não quer que apareça assim nome, vírgula, ano, entre parênteses, você quer que seja citado de outro jeito. Beleza, isso vai depender de qual estilo você usar. Além disso, você tem a opção bibliografia. A opção bibliografia é para que você, ao final do documento, tem que acrescentar lá o referencial bibliográfico ou a bibliografia consultada. Aí você vai simplesmente e joga essa opção de bibliografia. Agora, cuidado! Lembre-se, referencial bibliográfico é a maior coisa, ou seja, referência bibliográfica. São aqueles textos que você referenciou, aquele texto que você citou. Esse deve constar, ou seja, o que você não cita. Se você não cita o nome do autor, não tem por que aparecer na referência bibliográfica. Ele vai aparecer na bibliografia consultada. Então tem essa diferença, sim. Aqui na opção bibliografia você escolhe para que você insira apenas as bibliografias citadas no documento. Então ele vai se basear nestas que você citou e já vai colocá-las em ordem alfabética de acordo com o estilo que você utilizar ali, que você escolher para aquele trabalho. Então é um recurso que vai criar para você automaticamente, e você não corre o risco de ter alguma citação que você usou no documento e depois você tirou e esqueceu de tirar do referencial bibliográfico. Então é justamente para te auxiliar nesses aspectos. Fora que formatar a bibliografia é um saco. Assim fica tudo mais fácil. É bem mais prático trabalhar com isso. Além dessa ideia básica de referência, que você já começa a notar a ligação sumário, referência bibliográfica, o bloco legendas também é extremamente importante, porque toda vez que você insere uma figura, um quadro, uma tabela, você deve colocar uma legenda abaixo. Então você coloca lá, por exemplo, um documento, uma figura, e abaixo dessa figura você vai escrever lá, figura 1, e essa figura 1 ela tem a seguinte legenda, e você escreve algo sobre ela. Ocorre que, se porventura depois você vem e insere antes dessa figura outra figura, antes dela, vai acontecer que essa vai passar a ser a figura 2. Logo, onde você citou conforme figura 1, você vai ter que mudar também para a figura 2. Olha todo o transtorno. Para não ter que ficar se perdendo nessas referências, o que acaba levando as pessoas a evitarem usar aí gráficos, figuras dentro do trabalho, por conta de todo esse trabalho, é utilizar as referências de legenda. Ou seja, quando você colocou a figura, ao invés de escrever manualmente o texto abaixo dela, você vai lá inserir legenda e vai colocar o estilo do rótulo que você quer. Essa aqui é uma figura, então você escolhe o rótulo figura. Mas no meu trabalho, como é uma figura, eu não vou usar o nome figura, eu tenho que usar o nome imagem. Tranquilo, você vai lá e cria um novo rótulo e assim vai utilizá-lo. E essa numeração também. Você vai lá, figura 1, beleza, 2 pontos,
e aí você escreve o texto, o título, o texto que identifica aquela figura, a sua legenda básica. E aí vai estar aparecendo conforme a formatação. Então existe um estilo de formatação para a legenda. Você pode mudar esse estilo para adequar-se à formatação do seu trabalho, às normas técnicas do seu trabalho. Depois, toda vez que você tiver que citar conforme figura tal, ao invés de falar a figura, para não ter que ficar mudando depois manualmente, diante das trocas, você vai inserir uma referência cruzada a ela. Então, na verdade, a referência cruzada está aqui no começo, ou seja, também é um bloco, uma opção do bloco Legendas, a opção referência cruzada. Ao usar a referência cruzada, você vai citar, na verdade, a figura em questão. Você vai escolher dentro da opção referência cruzada qual é o rótulo que você vai citar, se é uma figura, se é um quadro, se é uma legenda, e aí vai aparecer lá como você quer fazer essa citação, toda completa, falar, conforme figura tal, que fala isso, ou só conforme figura. Então você consegue dizer essa utilização, determinar isso. Por que usar isso também? Porque depois, quando você tem que chegar lá ao final do documento e gerar a lista de figuras, tá aqui, ó, inserir índice de ilustrações. Automaticamente, como uma criação do sumário, ele vai criar lá, figura tal, tá na página tal. Figura tal, tá na página tal. E assim por diante, sem que você tenha que ficar sofrendo com esta edição. Então é para tornar prática a sua utilização, a sua vida, quando você for trabalhar com esse recurso de figuras aí. Então é extremamente importante e usual. Você pode criar os rótulos à medida da sua necessidade. Referência cruzada, lembre-se, também estava lá na aba inserir. Cuidado, ela existe nos dois lugares. Então, só destacando que ela merece a sua devida atenção por estar em dois lugares. Bloco índice. O bloco índice é para trabalhar com um índice chamado índice remissivo. O que é esse negócio? Olha, quando você não precisa dele, você não vai saber mesmo. Agora, primeira vez que você precisar desse negócio, vai achar ele fantástico. Por quê? Hoje, a maioria das pessoas prefere procurar as informações, dados, bibliografia na internet, porque daí você pode usar o Ctrl F lá no programa para que ele busque para você a palavra que você quer, onde ocorre aquela palavra, onde no material é citado aquele termo. Como você faz isso em um livro? Ah, eu vou ter que ler tudo? Não, filho. Você vai lá no final do livro e no final do livro você vai encontrar um negócio chamado índice remissivo, que ele vai pegar a palavra-chave do texto e vai identificar em quais páginas e seções essa palavra é citada. Essa é a ideia do índice remissivo, do bloco índice. Ou seja, você colocou uma palavra, você marca uma entrada dizendo que essa palavra deve aparecer lá no índice remissivo. E aí, você, ao final do documento, insere esse índice remissivo. Ela insere ele para que possa apresentar isso após a impressão. Então, é algo espetacular, necessário, essencial aí para quem tem um material muitas vezes extenso e para fazer aí, permitir buscas futuras. O bloco índice da autoridade, ele surge nessa mesma vinculação. Só tem no Word 2010, isso daqui é novidade. Ou seja, aqui como você tem para a palavra-chave citar a sua utilização, você tem algo similar, só que agora para textos de leis. Não só leis, normas, resoluções e assim por diante. Então você vai citar para que depois você possa criar lá. Eu quero criar um índice de quais foram as leis citadas, quais foram os dados citados no documento, quais artigos, resoluções. Então eu consigo utilizar esse da ferramenta para isso. Então algo novo dentro do Office 2010, recurso bastante interessante, principalmente aí para quem tem que estudar matérias, trabalha com assunto de legislação, entre outros pontos importantes. Então recurso aí extremamente legal, bacana de ser utilizado. Na aba Correspondências, ou seja, fechamos a aba Referências, vamos para a aba Correspondências, temos poucas opções a serem destacadas. Nós temos ali as opções que trabalham diretamente com o recurso mala direta. Ou seja, o que é uma mala direta? Para que serve a mala direta? Imagine o seguinte, que você vai ter que escrever um documento, um mesmo documento, para milhares de pessoas. Então você tem lá, por exemplo, portarias. Normalmente quando você está lá no serviço público vai surgir a situação de que você, como cargo de secretário de alguém, vai ter que fazer uma portaria. E a portaria do tipo, uma que eu recebi já, quando era cargo comissionado, aparece lá, olha, o gabinete vai destituir todos os cargos comissionados. Mas em vez de fazer um negócio genérico, eles falaram, fulano do setor tal, você está destituído do seu cargo, blá blá blá,
Ou seja, todo o texto comum, o que mudava era o nome da pessoa e o setor que ela trabalhava. Só, porque o resto era tudo igual. Você vai ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V para os 1000 funcionários aí? Não. Você quer usar algo prático. Então, ao invés de você citar o nome da pessoa, você faz o texto padrão. E onde seria o nome da pessoa, você vai inserir um campo. Esse campo, ele vai ser utilizado para que a própria mala direta seja utilizada e preencha esse campo automaticamente para você. O mesmo vale para outros campos. Então você tem como base da mala direta qual é a sua fonte de dados. De onde você vai pegar as informações. Você pode pegar as informações para constituir aí uma mala direta de uma planilha, seja essa planilha do Excel, do Calc. Você vai pegar uma planilha para poder, dentro dessa planilha, imagine que você tenha lá várias colunas, sendo cada coluna um atributo, ou seja, um campo, e cada linha de um indivíduo diferente. Então você tem aí a fonte para uma estrutura. Você pode pegar do Microsoft Access também, ou seja, do gerenciador de banco de dados, aí, de uma base de dados do Access, pode ser utilizado como referência. Você pode pegar, inclusive, da estrutura de contatos do Outlook. Se você quiser utilizar ali só para pegar endereço de e-mail, endereço físico da pessoa, telefone, etc. Esses dados mais básicos você pode extrair lá de dentro do Outlook. De onde mais você pode pegar? Do próprio Word. Ou seja, caso você não tenha nenhuma das 3 primeiras situações, você com o próprio Word pode estar criando os dados dentro dele para que eles sejam utilizados dentro da estrutura de mala direta. Então ele oferece essa possibilidade de uma maneira bem tranquila. E aí você pode usar para criar envelopes, etiquetas, não só a ideia do documento, mas também em outras estruturas usuais do dia a dia, principalmente em escritórios, situações onde você tem que trabalhar com a ideia de correspondências efetivamente. Então essa é a essência do recurso aí mala direta que é colocado nas provas. Além dessa ferramenta, o que você encontra dentro dos editores de texto é a aba revisão. O que você encontra em ferramenta na aba revisão? Recursos para rever o documento, ou seja, eu estou buscando corrigir, estou lendo o documento e quero corrigir este documento em algum momento. Então eu tenho lá o primeiro bloco, o bloco para a revisão do texto. Na revisão do texto, eu vou ter a correção ortográfica e gramatical, que pode ser acessada, por exemplo, pela tecla de atalho F7. Então, primeiro, tem que saber o ícone, o ABC com o certinho embaixo, de correção, a tecla de atalho usada para referenciar tal opção, e o que ela faz? Abre uma janela, e nessa janela vai ser indicada a estrutura dos erros, e você vai avançando entre os erros e vai corrigindo, substituindo, adaptando de acordo com a necessidade. O que vale destacar a respeito da ortografia e gramática é que você pode simplesmente clicar com o botão direito do mouse sobre a palavra que esteja sublinhada lá com o erro. E aí, nessa situação, você pode corrigir automaticamente por ali, clicou com o direito, já aparecem as sugestões de correção de erro, ou às vezes a palavra está realmente correta, mas não é conhecida pelo dicionário do Word. Basta adicionar tal palavra ao dicionário, e indicando isso lá com o botão direito mesmo, adicionar a palavra, ou aqui por essa janela. Hoje em dia são poucas pessoas que usam a janela, mas é importante, é interessante, ajuda. Normalmente é pelo botão direito no mouse, que é mais prático aí para trabalhar. A opção pesquisar, para que você pesquise aí dentro do documento informações, não só dentro do documento, mas em outros documentos. Então você quer pesquisar dados acerca daquilo que você está escrevendo, um recursinho aí bem legal de integração. Dicionário de sinônimos, esse aqui cai com uma frequência também razoável em provas e que se pede a respeito do quê? Qual que é a sua função? É para justamente quando você está escrevendo algum texto e você tem dificuldades em utilizar palavras, você acaba repetindo muitas vezes a mesma palavra. Você recorre ao dicionário de sinônimos para pegar aí uma sugestão. Ao invés de usar sempre aquela palavra, use uma outra que tenha o mesmo sentido que ela dentro do texto. Para isso que serve ele. Simples de usar. Também, além de vir aqui pela aba revisão, você pode clicar com o botão direito sobre uma palavra e se existir um sinônimo para ela cadastrado, você já vai ter ali a opção dos sinônimos para poder listar quais são. Bem prático também. Cuidado com a ferramenta contar palavras. Está aqui o ícone da opção contar palavras. Qual é a sua função? É justamente contar aí quantidade de caracteres, com espaço, sem espaço, quantidade de palavras usadas em um texto. Você tem no material a representação da janela que é aberta ao acionar tal opção. Um cuidado acerca desta opção é, ele vai tomar com base aquilo que você selecionou. Então, o que estiver selecionado é o que vai ser usado como referência para estes dados apresentados. Claro que, se você quiser saber informações, propriedades do documento como um todo, seleciona todo o documento e vai na opção contar palavras, ou não seleciona nada. Se você não tiver conteúdo selecionado, simplesmente está clicado lá na página e não seleciona nenhuma informação.
A ferramenta Contar Palavras vai trazer estatísticas acerca do documento inteiro e não de algo específico. Então cuidado aí com a sua utilização no dia a dia. Então uma ferramenta aí importante também. Agora cuidado com os ícones. Você tem aí uma ferramenta nova também dentro do Word 2010, que é a ferramenta Traduzir. O objetivo dela é realmente uma tradução de texto, porque às vezes você está escrevendo um texto, aí você tem um resumo, e assim como você tem um resumo, você tem o tal do abstract, que na verdade é o resumo. Então, ao invés de pegar e ir para a internet para poder traduzir esse texto, você pode simplesmente usar o Word. Claro que aqui tem que ter um certo cuidado, porque essa ferramenta Traduzir, ela vai usar o motor de busca do Bing, ela vai usar o tradutor da Microsoft, o tradutor do Bing, para poder fazer essa tradução. E isso vai aparecer dentro do próprio documento. Você está lá editando o documento, abre-se um painelzinho à direita, para que você selecione o texto e já apareça nesse painel à direita o texto traduzido para o idioma selecionado. Essa é a ideia da ferramenta Traduzir. Então é a ideia de pegar e transcrever essa informação. Então quando tem a flecha, para mudar o idioma. Agora, cuidado com a opção idioma. A opção idioma ela é só selecionada. Eu não vou ter aqui a opção para mudar como é na tradução. Aqui eu só escolho qual idioma refere-se a uma palavra. Normalmente, trabalha-se com esse aspecto, essa ferramenta, por palavra. Claro que, por padrão, o seu documento está no idioma português brasileiro. Mas, às vezes, você vai escrever uma palavra em inglês e ela vai aparecer sublinhada, indicando o erro. O Word é inteligente. Ao passo que, conforme você vai digitando, se você digitar uma frase inteira, uma oração inteira em inglês, ele vai identificar que é uma frase em inglês. Agora, se você digitar uma palavra que outra, ele não identifica que houve mudança no idioma. Ele vai dar como errada aquela palavra. Então, você simplesmente clica com o botão direito do mouse sobre ela e altera o idioma, ou vem aqui na aba para poder trabalhar, na aba de revisão, bloco idioma, e trabalha com a opção selecionando qual idioma para aquela palavra, para que o dicionário use o idioma que você selecionou para corrigir aquela palavra, para apontar se há erro ou não sobre ela. Então essa é a ideia da opção idioma. Bloco comentário. O bloco comentário é só para a ideia de você adicionar um comentário, mas aí já deu para perceber a pegadinha a respeito do assunto. Por quê? Para inserir um comentário, o usuário deve ir na aba inserir? Não, um comentário para ser inserido, você vai na aba revisão e dentro dela você tem o bloco comentários com a opção para criar um novo comentário, para excluir algum erro já existente ou para avançar entre os comentários existentes. Então cuidado aí com a opção comentário, você insere ele, mas é pelo bloco comentários, mas na aba revisão e não na aba inserir. A boa pegadinha de prova acerca disso daí. Outro bloco é o bloco de controle. Cuidado! O bloco controle tem a opção controlar alterações, que é do tipo ativada, desativada. A partir do momento que você ativa ela, visualmente não muda nada no documento. Ocorre que, quando você ativa, você salva na sequência. Você não vai deixar ele só ativado por hora. Você vai ativar e salvar e enviar para outra pessoa, para que essa outra pessoa faça as alterações. Ou às vezes você não ativou, enviou para a pessoa vai ativar e vai fazer a alteração. Tanto faz. Acontece que, se essa pessoa tiver ali o seu texto, então estava ali o seu texto digitado, e essa pessoa fala, olha, não concordei com você, eu quero que você apague esse texto. Ela não vai, como que ela vai dizer para você que ela quer que apague? Ela vai simplesmente apagar por você. Só que para que você fique ciente do que ela fez, esse texto ele vai ser marcado em vermelho e taxado. Ou seja, ele foi marcado com uma sugestão de exclusão. Você vai receber esse documento depois. Ou seja, a pessoa vai salvar com essas sugestões e manda para você. Você é que vai dizer aceito ou não. E essa ideia de aceitar ou não vai estar aqui no bloco alterações, para que você aceite ou rejeite uma alteração sugerida. E assim você consegue tornar dinâmico todo o processo que você antigamente fazia no papel. Ou seja, toda a interação com os orientadores era imprime, gasta um monte com impressão, leva para ele, ele caneteia, ninguém entende o que ele escreveu, e aí volta, tem que decifrar o que ele escreveu e escreve tudo. Olha o tempo perdido, sendo que ele simplesmente pode fazer aqui. Apaga o texto, escreve, sugere a alteração. E quando ele insere um texto, quando ele sugere para que você digite alguma coisa, ao inserir vai ficar sublinhado essa informação, como uma sugestão numa nova inserção dentro deste documento. O mesmo vale para as formatações. Já fala, olha, coloque em negrito isso daqui. Ele vai colocar em negrito, mas vai aparecer um comentário, ou seja, formatações automaticamente vinculam comentários. Vai colocar um comentário dizendo, olha,
fonte negrito para aquele texto. A identificação básica de formatação. Com isso, eu não gasto mais com tantas impressões, eu tenho ainda a facilidade que o orientador escreve por mim boa parte do trabalho e eu não tenho que ficar decifrando aí as 1000 línguas que ele escreveu ali no papel dentro da edição. Então essa é a praticidade do controle de alterações. De forma a trabalhar com isso, às vezes você tem mais de um orientador e você pode mandar o mesmo documento para 2 deles. E esses 2 vão fazer sugestões. Só que quando você for corrigir, você vai corrigir um e depois o outro? Não, você vai comparar os documentos. E dentro da opção de comparar, você consegue unificar esses 2 documentos. Porque o texto é o mesmo, o que mudou foram as sugestões. Então ele mescla essas sugestões para que você então siga apenas uma linha de raciocínio. Então é aí que está a opção comparar. Como também, às vezes, você tem 2 versões de um texto e você quer comparar o que houve de mudança de um para o outro. Também você vai utilizar a opção comparar. Você já tem várias opções ali atreladas, mas aí 2 de ênfase são essas aplicadas aí. Bloco proteger. Bloco proteger, você pode restringir a edição de um documento. Ou seja, eu quero editar um documento, mas eu quero também possibilitar que outras pessoas editem. Também é possível. Mas eu posso restringir aí a edição em termos de o cara não pode editar, o cara só pode ler o arquivo, o cara não pode também mudar a formatação, o cara pode escrever, mas não pode mudar a formatação, ou ao contrário, o cara pode formatar, mas não pode escrever. Então eu consigo trabalhar com isso. Essa mesma opção está lá dentro do menu arquivo. Uma opção bem parecida aí com essa vinculação. Claro que aqui a minha principal preocupação são com os usuários. Tanto que eu tenho aqui a outra opção, que é a opção para que você restrinja autores. Ou seja, vai dizer, olha, para quem que eu quero que possa editar este documento, eu vou aqui também indicar isso. Então a ideia de restrição de edição tem toda essa vinculação, usuários, possibilidades e tudo mais. A aba exibição é uma aba que tem alguns fatores importantes. Claro, você tem ali ferramenta de zoom, você tem janela, você tem as opções para trabalhar com divisão da página e tudo mais, mas as principais estruturas da aba exibição são os 5 modos de exibição que o Word oferece. Quais são estes modos de exibição? Você tem o layout de impressão, que deve ser aí identificado por você, porque é o modo padrão de exibição que o Word oferece, que é aquele que você tem a noção de onde começa a página, onde termina, você tem a visualização de uma página efetivamente. Então esse é o layout padrão, layout de impressão. O layout da web é usado para que você trabalhe com a criação de páginas na internet. Então você perde um pouco aquela conceituação de página, porque é um negócio corrido, simplesmente começa e vai terminar onde você disser, e você tem a ideia de que não existem mais margens, você vai dimensionar de acordo com a sua necessidade e critério. Então você tem aí uma forma de representar a informação diferente. A leitura em tela inteira é para que você visualize o documento como uma única tela, uma maneira prática para ler. Cuidado, que às vezes você clica nesse cara sem querer e ele vai aumentar o tamanho da fonte, vai ficar lá um texto que estava em uma página, vai aparecer em 4 páginas, mas não são páginas. Quando você habilita a leitura em tela inteira, o que você vai visualizar são telas e não páginas. Por isso que dá a impressão que desconfigurou tudo. Figuras vão ficar menores, caso elas sejam grandes, e o texto fica maior, ocupando aí o melhor espaço para ler efetivamente o documento. Então essa é a ideia da leitura em tela inteira. Estrutura de tópicos, ele simplesmente vai se restringir à ideia de escrever o seu texto em tópicos, mostrar esses tópicos. Então a formatação ela é perdida aí na utilização, boa parte dela, não toda, mas a maior parte das formatações não é expressa. E cada parágrafo se torna um tópico. Cada parágrafo se torna um tópico nesse modo de exibição. Outro modo de exibição é o rascunho, que o nome já diz que não serve para muita coisa, a não ser ficar lá rascunhando um texto. Ele não tem margem, não tem nada. Essa é a ideia do modo de exibição rascunho. Então dê uma olhadinha aí mais aprofundadamente nos modos de exibição que você tem para poder trabalhar. Teste todos eles. O modo de exibição tela inteira, você vai clicar no fechar mesmo, porque ele vai voltar lá para a visualização normal. Então, simples a utilização dessas ferramentas. E claro, os outros recursos aí que você tem, como régua, painel de navegação, entre outras ferramentas. É importante aí que você dê uma olhadinha nessas estruturas. E vamos aos nossos exercícios. No Microsoft Word versão 2010, a guia Referências oferece por padrão o comando visualizar resultados, cuja finalidade é substituir os campos de mesclagem do documento pelos dados reais da lista de destinatários, definir idioma, cuja finalidade é definir o idioma usado para a verificação ortográfica e gramatical do texto selecionado, linhas de grade, cuja finalidade é ativar linhas de grade para servir como referência do alinhamento dos objetos do documento, controlar alterações, cuja finalidade
finalidade é controlar as alterações feitas no documento, incluindo inserções, exclusões e alterações de formatação. Ou marcar a entrada, cuja finalidade é adicionar o texto selecionado como uma entrada no índice remissivo. Foram propostas aí várias opções e ele quer saber exatamente qual delas está na aba Referências. Bem, quando ele trata ali para você lista de destinatário, quem é que utiliza listas de destinatários? Bom, lista de destinatário é um recurso de mala direta. Se é um recurso de mala direta, é algo que você vai encontrar em qual aba? Na aba Correspondências, então não é Referências. Idioma e correção ortográfica. Isso daqui é um recurso que você vai precisar quando você está revendo o texto, ou seja, você vai encontrar a opção na aba Revisão. Linhas de grade, você não quer ver ou não está vendo, quer visualizar, está visualizando e não quer, e assim por diante. Você vai encontrar a opção na aba Exibição. Controle de alteração também não é algo que você utiliza no momento que você está revendo o texto, ou seja, quando alguém vai fazer a revisão do texto. Então, ele está lá na aba Revisão. Marcar a entrada para referenciá-la em algum índice, como, por exemplo, o índice remissivo. Se é um índice, bom, se é uma referência, esta opção, sim, está dentro da aba Referências. Então, aí, cuidado com as opções propostas. Alternativa correta, alternativa aí. Próxima questão. Um funcionário do Senado Federal está digitando um texto no Word 2010. Para incluir uma nota de rodapé em uma página, ele deve posicionar o cursor do mouse no ponto do texto onde deseja inserir a referência e adicionar o atalho de teclado. Alt Ctrl C, Alt Ctrl F, Alt Ctrl R, Alt Ctrl T ou Alt Ctrl S. Dentro das opções, o que ele traz para você é a ideia do Alt Ctrl alguma coisa. Ah, professor, eu não sei qual que é a tecla de atalho, eu vi que era Ctrl Alt Del. Filho, é uma soma, não é? Se é uma soma, A mais B, B mais A, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, se eu colocar ali Alt Ctrl, o que é a nota de rodapé? A nota de rodapé é aquele que termina com F, footer, então você tem ali vinculado. Então a alternativa correta é esta que propõe a nota com o F. A nota de fim é aquela que tem você vai utilizar o Alt, Ctrl ou Ctrl Alt e o D para fazer essa inserção. Então questãozinha aí bem tranquila na sua referência. Espero que você tenha compreendido melhor, possa agora utilizar no seu dia a dia. Se você ainda está para formatar o seu trabalho acadêmico, saiu no lucro. Se você já sofreu com isso, fazer o quê? Demorou demais para perceber que estudar para concurso iria mudar a sua vida, tanto nesse sentido quanto no auxílio à edição de documentos diretamente. Um forte abraço e até mais!